Beleza. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Érica, eu sou UX Designer, sou UX Researcher, estou estreando aqui como palestrante na TDC. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos e ondulados, castanhos escuros. Estou usando uma blusa de gola alta com lista branca e vermelha, estou usando óculos transparente, fone de ouvido e eu estou com fundo uma parede branca. Queria já agradecer a todos vocês aqui. E eu queria, antes de começar, saber um pouco de vocês, assim, quem aqui tem mais de 40 anos, está na faixa dos 40, 50, ou até está na terceira idade? Quero ver aí nos comentários, quero que vocês respondam, por favor. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a minha apresentação para vocês. Bom, pessoal, o tema que eu vou trazer aqui para vocês é sobre o uso e adesão de internet por pessoas na terceira idade. Eu já vou começar aqui a mostrar o conteúdo para vocês, e a ideia é que a gente bata um papo no final. E o futuro, ele está batendo na porta. O que seria esse futuro? Pela primeira vez, a gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que jovens nos próximos 30 anos. Então, aquela pirâmide etária que a gente conhece está se desfazendo. E aí a pergunta-chave que liderou aqui nosso projeto foi como que a população da terceira idade se adapta à evolução tecnológica, porque é uma coisa que vai estar crescendo nesses últimos anos, né, que vai impactar, com certeza, junto aí com os idosos. Vou dar um pouquinho o contexto do projeto. Esse projeto foi feito no Tuya Labs, que é o laboratório de inovação da Tuya, onde eu estou trabalhando. Ele foi feito de fevereiro a maio de 2023. E a Silvia foi nossa fonte de inspiração, ela é a nossa recrutadora aqui, e ela tem mais de 60 anos. E ela é um ponto fora da curva, ela é super antenada, ela tem um computador dela, ela usa o celular da empresa, mas a gente percebe no dia a dia que ela tem algumas dificuldades com algumas plataformas que a gente utiliza. Então, a gente quis entender se essa dificuldade, ela vale para o público na terceira idade, né? E a partir dessa pesquisa, como que a gente pode, né, ajudar esse público a se inserir mais na era tecnológica. Vou explicar um pouco a metodologia que a gente usou. Nós dividimos o projeto em 5 etapas. A primeira etapa foi uma etapa de desk research, onde a gente buscou sobre o assunto em mais de 30 fontes nacionais e internacionais. Depois a gente fez um questionário online. Nele a gente conseguiu alcançar mais de 250 respondentes na faixa etária idosa. E a partir disso a gente selecionou algumas pessoas para fazer uma entrevista mais aprofundada. Então, a gente selecionou pessoas do gênero feminino, masculino, de 60 a 92 anos e de todas as regiões do Brasil. A partir daí, a gente mapeou quais são as tendências de comportamento em relação ao uso da internet, e depois a gente gerou um mapa de oportunidades para as empresas se aderirem, né, e se alinharem ao público na terceira idade. Vou mostrar um pouco do cenário da nossa pesquisa. A população idosa do Brasil, ela vai dobrar de número daqui 20 anos. Esse gráfico que eu trouxe é um gráfico que mostra quantos anos são necessários para dobrar a população idosa de um país. A gente percebe aqui na França que isso demorou mais de um século, enquanto países como a China, a Tailândia e também o Brasil vai demorar entre 20 a 30 anos para isso acontecer. Então, vai ser um crescimento muito rápido e muito pouco tempo. Então, a gente já tem que começar agora a pensar sobre isso. Inclusive, já tem alguns fenômenos acontecendo, né? A gente já bateu recorde com brasileiros de mais de 30 anos em 2021, né? E a gente já tem 18% da população brasileira com mais de 60 anos, e a ideia é que esse número aumente no decorrer dos anos. Tem a questão também da aposentadoria, que é uma questão importante para os idosos, né? Nos Estados Unidos, em 2020, mais de 3 milhões de idosos se aposentaram, mas tem uma questão que 1 a cada 7 idosos, eles não pretendem parar de trabalhar antes dos 70 anos. E no Brasil, esse cenário não é diferente, então, dos 70% dos idosos que estão aposentados, 21% continuam trabalhando, e os principais motivos é a questão da renda. Nos Estados Unidos, como eles não têm um sistema de saúde pública como o SUS, eles têm que arcar, né, com custos hospitalares e médicos, enquanto aqui a questão da renda se dá
pela família, então ainda tem muitos idosos que sustentam o lar e são os provedores principais, então eles têm que continuar trabalhando para continuar com a renda deles, e também tem uma questão de se sentirem produtivos e manter a mente ativa, que é o caso da Silvia aqui da Tuia. Tem uma pesquisa também da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que diz que teve um aumento de 12% no uso da internet só por pessoas na terceira idade. E o que impactou isso foi justamente a pandemia do Covid-19, porque como eles ficaram isolados por serem um grupo de maior risco, eles tinham que continuar mantendo contato e realizando as atividades que eles precisavam de forma remota. E a internet entrou como isso. E, consequentemente, o uso de smartphone também aumentou para essa população, né, em comparação a 2019. Teve um aumento aí de 5%. Já mostrando um pouquinho do nosso questionário, a gente trouxe aqui o uso da internet pela população na terceira idade. O uso é bem variado, né, eles realizam diversas atividades, inclusive lá fora tem muitos idosos que jogam videogame mesmo, mas aqui no Brasil o que domina são as redes sociais. O WhatsApp, principalmente, ele é utilizado por praticamente todos os idosos, então 98% dos idosos utilizam o WhatsApp, e aí é seguido pelo YouTube, o Facebook e o Instagram. Então, eles usam muito esse tipo de aplicativos para se informarem e se entreterem. Trouxe aqui brevemente mais alguns resultados do questionário. Então, 60% dos entrevistados, eles começaram a utilizar a internet para se manterem informados. Então, essa informação que eles pegam, inclusive, é pelas redes sociais. 44% do público precisou de ajuda para começar a usar a internet, e para isso eles contaram com a ajuda de familiares e conhecidos. E a maior dificuldade para 21% dos entrevistados são acessar um site ou baixar um aplicativo específico. Então, se eles precisam digitar algum endereço, ou então entrar na Play Store ou na App Store para baixar alguma coisa, eles têm muita dificuldade. Praticamente todo o público na terceira idade usa o celular para navegar na internet, e as mulheres, elas usam mais, né, são mais adeptas à tecnologia do que os homens. E os celulares que eles mais utilizam têm sistema Android, sendo que as marcas mais conhecidas é o Samsung e Motorola. Agora eu vou mostrar para vocês o mapa de tendências que a gente fez a partir da pesquisa que a gente fez. Aqui, no caso, a gente dividiu em 3 tendências principais, e dentro dessas tendências, tem microtendências que têm relação com essas tendências principais e que são um assunto um pouco mais específico. A primeira tendência que a gente percebeu é a questão da presença virtual. Ela tem relação com o fato dos idosos estarem cada vez mais ocupando as redes sociais, os espaços virtuais, e eles usam não só para se informar, eles usam para também acompanharem os amigos, familiares que eles conhecem, mas também para usarem a voz deles para se exporem. Então, já está acontecendo um fenômeno lá fora, principalmente, que é os old influencers, que nada mais é que idosos influencers. Aqui no Brasil, isso ainda está engatinhando, mas a gente já tem algumas pessoas. A gente entrevistou a Carmen, de 92 anos, ela é a diabética mais antiga do Brasil, e ela faz lives no Facebook para justamente conversar sobre a doença, né, e ela dá dicas para as pessoas conviverem com a doença e terem mais longevidade. E aí a gente tem a microtendência relacionada ao espaço no mercado de trabalho. 35% das pessoas que entrevistamos, elas continuam trabalhando. Isso tem a ver ali com o que eu mostrei na questão de estarem aposentados, mas continuarem trabalhando. Porém, 15% dessa amostra teve uma reclamação com a questão de plataformas de inscrição e processos seletivos online, porque, como foi mostrado, eles têm dificuldade, às vezes, de acessar algo muito específico, então, eles têm essa dificuldade de acompanhar o processo totalmente online, então, eles têm essa dificuldade de continuar inseridos no mercado de trabalho. Por isso, das pessoas que a gente entrevistou, com exceção de uma pessoa que ainda estava trabalhando numa empresa, o restante tinha algum comércio próprio, ou então fazia a venda virtual, ou então fazer a consultoria de algum serviço que eles estudaram ou conheciam. Tem também a questão do avanço tecnológico. 60% das pessoas que a gente entrevistou, que são já adeptas à tecnologia, elas foram introduzidas
a internet através do trabalho delas. Então, quando elas estavam numa empresa, acontecia treinamentos, às vezes a empresa trocava as máquinas, então eles estão mais acostumados a evoluir os próprios dispositivos deles por eles já terem esse contexto no trabalho. Só que 15% dos entrevistados eles afirmaram que tem uma dificuldade de acompanhar esses lançamentos, e esse acompanhamento é tanto financeiramente falando, então às vezes não tem dinheiro para arcar com um produto top de linha, ou até mesmo na questão de não saber como atualizar um software no dispositivo que eles têm, ou saber o que está sendo lançado no mercado. A gente tem também a questão da visão das marcas. De forma geral, os idosos não se sentem representados pelas marcas que utilizam, e isso é ainda mais forte se é um produto digital. E essa representação que eles sentem falta é tanto uma representação publicitária, então às vezes vê um modelo na terceira idade fazendo a atividade que eles gostam, ou então é uma questão de usabilidade mesmo, né? Então às vezes a linguagem do produto ou a usabilidade em si é muito difícil para eles, então eles não se sentem inseridos nesse produto. A gente entrevistou alguns especialistas nas empresas de aplicativos que eles utilizam, e eles entendem a importância de olhar para esse público, mas, ao mesmo tempo, a empresa que eles estão não tem nenhum material de pesquisa, nem plano de inovação voltado para esse público. A segunda tendência tem a ver com a comunicação, então uma comunicação conectada, que é uma tendência que aconteceu junto ali com a pandemia do Covid-19, com a questão do isolamento, e aí eles começaram a usar a internet, como foi dito, para justamente se conectar com as pessoas e manter o contato. E para eles foi algo que se tornou habitual, então hoje mesmo fora do cenário pandêmico, eles continuam utilizando essa forma de conexão. A Cida, de 72 anos, foi uma das nossas entrevistadas, e ela disse que ela gosta muito da internet justamente porque ela não se sente só, ela gosta de jogar baralho online, e aí ela se conecta ali com pessoas desconhecidas para jogar, então ela conhece pessoas novas, e ela disse também que já deixou muita panela queimar por conta de estar imersa ali no jogo, de estar imersa nas conversas dela. A gente tem a microtendência de presente de grego. O que isso significa? 20% dos entrevistados, eles disseram que eles não escolheram o fato de usar a internet, então eles receberam de presente ali um celular, ou então um computador através de um filho, de um parente, que queria se conectar com ele através de redes sociais. E aí, por conta disso, 10% dos entrevistados tiveram uma aversão à internet, então eles não gostam de usar, consequentemente, eles não gostam de se expor, a ponto de eles não realizarem nem sequer uma atividade, às vezes mandar uma mensagem ou algo do tipo. Se eles têm alguém com um pouco mais costume de usar a internet, eles vão passar para essa pessoa. Essa tendência é muito forte, principalmente com idosos que moram com filhos e netos, que estão ali presentes, então ele consegue fazer essa passagem. A gente tem também a questão de aproximar quem está longe. Então, para 35% dos idosos que a gente entrevistou, manter contato com os familiares e amigos foi o principal motivo para eles começarem a usar a internet. E para eles foi um ponto muito positivo, porque eles conseguiram resgatar o contato com pessoas que eles nunca imaginariam se não tivesse a internet, como, por exemplo, amigos de escola, amigos da faculdade, ou parentes e amigos que estão morando em outro estado ou até outro país. Então, eles viram isso com muito bons olhos, mas quando a questão é num convívio pessoal, ali no dia a dia, presencialmente, para eles, isso acaba sendo um pouco, traz afastamento, então, tipo, eles aproximam quem está longe, mas afasta quem está perto, e aí essa percepção é ainda mais forte com gerações mais novas, que já nasceram na era digital e estão acostumadas a fazer tudo ali pelo celular e pelo computador. A gente também tem a questão do WhatsApp. A gente viu que é o aplicativo mais utilizado entre os idosos, e para 10% dos casos que a gente entrevistou, ele era o único aplicativo que a pessoa na terceira idade sabia utilizar. Então, toda e qualquer forma de contato ou necessidade que ela precisava, até mesmo para, às vezes, fechar uma compra ou tirar dúvidas sobre algum serviço, recorria ao WhatsApp. E por mais que as redes sociais também estão crescendo, e a gente vê isso também como em outras situações, como busca de informação, o WhatsApp ainda lidera nisso. A gente também tem a questão da linguagem da internet. Então, na nossa pesquisa, 25% das pessoas que a gente entrevistou
disseram que tem dificuldade em usar a internet justamente porque tem muitos termos em inglês ou muitos termos específicos, gírias específicas de internet. Então, isso acaba se tornando impeditivo para eles, até mesmo prosseguir com alguma ação importante, às vezes fechar uma compra, fazer um cadastro ou enviar documentos. Então, a linguagem acaba se tornando aí uma barreira para eles. A gente tem, por último, a tendência da insegurança online. Essa tendência tem relação a um medo eminente que as pessoas na terceira idade têm de levar golpes ou de fazer alguma atividade errada na internet. Então, às vezes, fazer uma transação errada ou então enviar um documento errado. Eles têm muito medo disso a ponto de não realizarem certas atividades na internet, se eles não se sentem seguros. A gente entrevistou o Sérgio, de 74 anos, e ele disse que já entraram na conta dele e fizeram compras com o cartão dele, e por conta disso ele não faz mais compras pela internet. Dentro dessa tendência, a gente tem a microtendência das fake news, que afetou bastante o público na terceira idade, justamente porque o principal meio de veiculação dessas informações falsas é em rede social, que a gente viu que eles usam muito, principalmente o WhatsApp. E na visão deles, se a informação está vindo de uma pessoa que eles conhecem, eles já acreditam naquele fato falso, já dão veracidade naquilo. Das pessoas que a gente entrevistou, 20% já entendem que tem que ter esse hábito de checar a veracidade das informações, de entender da onde está vindo aquela informação. Mas ainda tem uma grande parte, tanto da nossa amostra quanto da população idosa, que ainda não consegue diferenciar isso, o que é verdade ou não, e nem sabe quais são realmente os portais com notícias verdadeiras que eles possam buscar. Agora eu vou mostrar para vocês um mapa de oportunidades que a gente fez, que nada mais é que sugestões que tanto profissionais ou empresas podem aderir para se alinharem ali com o público e incluir esse público idoso nos seus produtos. Primeira questão que a gente viu é que a terceira idade quer muito trabalhar, eles querem se sentir produtivos, mas eles sentem muita falta desse espaço. Então, como sugestão, trouxe a questão de criar vagas afirmativas para pessoas acima de 60 anos, que é algo que já está acontecendo, tem muita empresa fazendo. A questão também de disponibilizar um e-mail ou um WhatsApp para envio de currículo, não se limitar somente a uma plataforma, porque às vezes abrindo esse canal, que eles estão mais familiarizados, eles se sentem mais incluídos no processo, e também destacar os funcionários na terceira idade que já estão contratados, fazendo palestras e apresentações internas. Tem também a questão de acessibilidade, que não é só para os idosos, mas para todo mundo, que é muito importante a gente pensar em acessibilidade. Eu trouxe aqui 3 pontos bem básicos, mas no final da palestra eu vou dar uma surpresinha para vocês em relação à acessibilidade. Tem a questão de evitar de usar tecnologia que funciona apenas em dispositivos muito atuais. Como eu trouxe, a gente tem aquela tendência do avanço tecnológico, eles têm essa dificuldade, então pode ser que muitos idosos ainda tenham um aparelho antigo. Tem também a questão da interface, então sempre pensar no tamanho da fonte, na área de toque, contraste de cores, são coisas que parecem pequenas, mas que vai fazer muita diferença para a usabilidade do produto. E recomendo também sempre realizar pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas para entender as principais dores do público na terceira idade que usa o seu produto. Porque muitas vezes, dentro do público na terceira idade, a gente tem vários nichos, né? Então, o público que utiliza o seu aplicativo pode não utilizar outro. Então, eles têm necessidades específicas. Então, é muito importante fazer essas pesquisas. E também tem a questão do uso da internet, que muitas vezes está relacionado com o fato deles se sentirem inseguros, né, não saberem usar, e aí eles acabam, como a gente viu, tendo medo de fazer algo errado, então eles acabam optando por não usar a internet. Então, trouxe como sugestão a questão de treinamentos, também disponibilizar vídeos explicativos sobre o seu produto, ou sobre mesmo como utilizar os aparelhos, e também a questão da linguagem, que é muito importante também, evitar termos técnicos e estrangeiros, para eles se sentirem mais seguros. Tem também a questão da informação. Então, informação clara e confiável, a gente viu que é importante para eles prosseguirem com ações importantes. Então, como sugestão, eu trouxe a questão do protocolo de segurança do seu produto, deixar isso sempre claro. Por exemplo, o selo verificado do WhatsApp é algo que se está ali, né, o selo no nome, já sabe que é uma empresa confiável, que pode passar os dados tranquilamente.
Também tem a questão de divulgar os links de site dos principais portais ao compartilhar uma notícia, para eles irem se familiarizando, né, quais são os sites que eles podem acessar, e também seria a fonte na imagem ou texto compartilhado. Por fim, eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês, que seria qual produto digital que você está produzindo hoje para o seu eu do futuro. A gente viu aqui que, principalmente em relação à visão das marcas, que tem muitos produtos que não estão alinhados ali com o público na terceira idade hoje. Então, eu trouxe mais uma reflexão mesmo, para a gente pensar em como que a gente pode criar produtos não só para nós do agora, mas também para nós do futuro. E isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês. Deixei aqui o meu LinkedIn, também o meu e-mail, caso vocês queiram conversar comigo. Também tem o QR Code que, se vocês quiserem conhecer mais sobre a Tuya, e também lá tem a pesquisa completa, recomendo vocês darem uma olhadinha também. Lá tem as coisas muito mais detalhadas. E eu também estou disponibilizando um checklist de acessibilidade. Então, com esse checklist, vocês conseguem já construir o produto pensando na acessibilidade, na terceira idade. Então, ali tem as diretrizes do WCAG, que vocês conseguem consultar. Mais uma vez, muito obrigada. E agora fica aberto aí para perguntas, para comentários.